Senhor Pai que habitas nos altos céus, neste momento, Senhor, te queremos pedir que venhas aceitar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Venha, Senhor, nos ajudar a compreender o quão majestoso Tu és, Senhor, e o quão divino Tu és sobre todas as coisas, para que o nosso coração aqui e agora, Senhor, possa, Senhor, estar em humildade e reverência, em nome de Jesus. Amém. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos, bem como também às nossas visitas, e também estendemos as nossas saudações a quem nos acompanha através da internet e desejamos a todos um bom sábado. Vamos iniciar o culto esta manhã com o hino 136, 136. Todos os que pudermos, ajoelhemos para uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e bom Pai, com toda a gratidão e alegria, vimos aqui confiantes no Teu amor, para que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser real para todos nós. Que todos possamos compreender os dias em que vivemos, o tempo em que atravessamos e olhar à nossa vida se falta há para estarmos preparados para essa vinda do Senhor Jesus. Abençoa a Tua palavra. Abençoa o Teu servo na exposição da Tua palavra. Que a Tua vontade se cumpra através da exposição da Tua palavra e que nós possamos mais uma vez compreender bem e profundamente a nossa ligação para contigo, o nosso relacionamento para com o Senhor Jesus, e que seja uma realidade para cada um
estarmos um dia com o Senhor Jesus na Pátria Celestial. Agradecemos e tudo pedimos em nome do Senhor Jesus. Continuemos a louvar ao nosso Deus através dos dízimos e das ofertas, começando pelas crianças. Oremos. Obrigado, grandioso Pai, porque colocaste no coração de todos aqueles que ofertaram e deram o seu dízimo a devolução de parte daquilo que tu nos dás. Agora vem, Pai, abençoar estes recursos para que possam chegar àquilo que tu pretendes, para que nós possamos levar o Evangelho a todo o mundo, para que possamos salvar outras vidas, para um dia eternamente vivermos de mãos dadas, em paz, amor e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Olá a todos. Estão bons? Sim. Vocês lembram-se de uma pergunta que eu fiz lá em baixo sobre uma palavra? Lembram-se qual era a palavra? Perseverança. E lembram-se qual é o significado dessa palavra? Nunca desistir, exatamente. Então hoje, o senhor da nossa história chamava-se Isaac e ele foi uma pessoa muito perseverante. Ele lembra-se qual era o pai de Isaac?
Abraão foi o pai de Isaac. E ele era um homem bom, obedecia a Deus, fazia sempre a vontade de Deus. E vocês lembram-se naquela altura onde é que eles moravam? Eles moravam em tendas e andavam sempre de um lado e do outro. E ele era uma pessoa que tinha muitas posses. Ele tinha muitos criados, a família dele era grande, ele tinha muitas cabras, muitas ovelhas. Estava cheio o rebanho dele era muito rico. E então, eles quando estavam num lugar, e esse lugar, quando a água começava a faltar e a relva também ficava seca, eles mudavam-se para outro lugar, arrumavam as suas coisas e iam para outro sítio. E ele pensou, uma vez que naquele sítio onde ele estava houve uma grande seca, e ele pensou assim, bem, vou mudar para o Egito, porque uma vez também o pai dele, há muitos anos atrás, também tinha feito o mesmo. Mas Deus apareceu-lhe em sonhos e disse para ele não sair daquele lugar, porque aquele lugar era a terra prometida e que Deus o havia de abençoar muito e a vida seria muito boa ali. E então ele foi até um poço onde os criados do seu pai tinham cavado. Mas quando ele chegou lá ele ficou muito triste, sabem porquê? Não tinha água, porque os filisteus não tinham gostado muito da boa vida de Isaac e então tinham ido para lá e encheram aquele poço cheio de terra para eles não poderem ir lá buscar a água. E ele ficou muito triste. Mas ele pensou assim, bem, eu vou estar aqui, vou restaurar este poço e também agarrou nos restantes grãos que ele tinha para a comida e plantou-os, a maior parte deles. E então ele pediu a Deus que abençoasse aquela colheita. E vocês sabem quanto é que ele colheu? Ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que ele tinha que ele tinha plantado. E então, algum tempo depois, ele pegou nas suas coisas, juntamente com a família, e foi para outro lugar chamado Vale de Gerar, que era um deserto que ficava perto de Negev. E então ele pensou que ali não tinha ninguém e não havia problemas nenhuns com os poços. E os criados deles começaram a cavar no sítio e eles ficaram muito contentes porque eles encontraram muita água ali e aquilo no deserto é um lugar muito árido, não é? E então eles encontrarem água ali é como se eles encontrassem ouro. É muito valioso estar ali e encontrar água. Mas algum tempo depois os pastores daquela região ficaram zangados e começaram a dizer que aquela água era deles. Então o Isaac chamou aquele poço o poço da discussão. E algum tempo depois os seus criados voltaram a cavar outro poço. Mas outra vez aqueles pastores começaram a reclamar que a água era deles. E então Isaac chamou aquele poço como o poço da inimizade. E então ele foi para outro sítio e nesse lugar ele cavou outra vez outro poço e chamou o poço de Rehobote, que significa um lugar muito espaçoso. E naquele lugar ninguém lhe ia atrapalhar e Jesus ia abençoá-lo. E então, algum tempo depois, ele voltou a sair daquele lugar e foi para um lugar chamado Seba. E Deus apareceu outra vez em sonho e disse para ele não se preocupar, que ele o ia abençoar muito e que nada lhe ia faltar. Então ele construiu um altar e agradeceu a Deus, fez muitas orações, cantou e ele estava muito feliz. E então, ele começou outra vez a cavar poços e eles prosperaram muito naquele sítio. E, naquela altura, o rei de Israel chamava-se Abimeleque. E ele ficou com muito medo, porque o Isaac já estava muito rico. Eles estavam com medo do que Isaac poderia fazer ao reino. E então ele foi lá com o comandante do exército e com o conselheiro. E Isaac ficou muito preocupado e pensou, o que é que será que eu fiz desta vez? O que é que eles querem comigo? Então, quando eles chegaram lá, eles disseram assim, nós viemos aqui como amigos, vimos claramente que Deus abençoou-te muito e que Deus está contigo. E queremos ser teus amigos e fazer um acordo de paz. Eles, na realidade, estavam com medo, não é? E estavam com medo do que Isaac poderia fazer e queriam estar em segurança. Então, Isaac, bondoso como era, ele aceitou aquele acordo e até lhes ofereceu um banquete e eles ficaram bons vizinhos e tratariam-se bem. E algum tempo depois, outra vez, Isaac encontrou outra vez vários poços e aquele lugar chamou-se Berseba e tem lá 7 poços que até hoje existem. Então pronto, aqui Isaac mostrou ser uma pessoa muito
perseverante, porque sempre que acontecia alguma coisa, ele queria encontrar aquelas águas, queria que, que não lhe faltasse nada à família, mas acontecia sempre qualquer coisa que ele tinha de sair daquele lugar e tinha de encontrar outros lugares, não é? Então, vamos ser iguais a Isaac, não desistir, e sempre que for do plano de Deus nós fazermos alguma coisa nos acontecermos, isso vai acontecer. E nunca desistir e pedir sempre a orientação de Jesus, está bem? Um bom sábado para vocês. Se eu vou precisar. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti, contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Amém. A introdução à meditação desta manhã encontra-se em Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé,
devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Bom dia, irmãos. É bom estar de volta à nossa Igreja do Funchal, depois de um período de férias. Como já deu para entender pela leitura da irmã Clarice, vamos falar hoje acerca de quem? Do Noé. E qual é que foi a grande história da vida de Noé? Qual é que foi o grande acontecimento da história da vida de Noé? Estou ouvindo mal hoje. Qual é que foi o grande acontecimento? Nós ligamos Noé logo a um acontecimento grandioso que houve. O dilúvio. O dilúvio. Eu penso que todos estamos mais ou menos familiarizados com a história do dilúvio. Se alguém não estiver, poderá ler em Gênesis 6 em diante. Tem lá a história do dilúvio ao pormenor. Eu hoje, o meu objetivo não é explicar-vos, trazer-vos todos os pormenores acerca do dilúvio. O meu objetivo hoje é abordarmos algumas semelhanças entre o dilúvio e a segunda volta de Cristo. E nestas semelhanças, vamos fazer algumas comparações. Quem é que deu a mensagem a Noé? Para Noé transmitir? Esta é fácil. E que mensagem temos hoje nós para transmitir às pessoas? Uma coisinha pequenina. É um número e uma palavra pequenina. Qual é a mensagem assim que nós... Sim. Mas a segunda... Eu quero mesmo só o número. A segunda poderá ser por extenso ou poderá depois ter o azinho em cima. Eu quero mesmo o número e a palavra é pequenina. Sim. Mas qual é a mensagem que nós temos para dar às pessoas? Sim, mas há um resumo. Isso resume-se todo em Apocalipse 14. Digam-me lá qual é o número da mensagem. É os 3 anjos. 3 anjos, ok? Nós hoje temos que pregar a mensagem para o final dos tempos. Temos a mensagem dos 3 anjos para proclamar. E quem é que nos deu esta mensagem? Também foi Deus. Por isso, estamos a ver a história de Noé, tudo aconteceu já. A história da segunda vinda de Cristo, há muitos sinais que se aproximam, que nos identificam, mas ainda há coisas que ainda não aconteceram, como a segunda volta de Cristo literal. Por isso, aquilo que eu gostava de analisar hoje convosco, em todas estas semelhanças, é que conforme tudo o que aconteceu no tempo de Noé, que para nós hoje já não é profecia, já é história, para nós a profecia da segunda volta de Cristo, já passar a moto, para nós a profecia da segunda volta de Cristo é bem real e também tem as mesmas certezas de conforme a história do dilúvio e a história de Noé é para nós hoje. Vamos continuar a ver mais algumas questões. Quanto tempo pregou Noé? 120 anos. E agora eu vou fazer uma pergunta mais complicada. Mais ou menos há quanto tempo é que a mensagem dos 3 anjos anda a ser pregada? Já tem mais de 120. Eu não fiz as contas, por isso só quero mais ou menos uma coisa mais ou menos aproximada para vos dizer uma coisa. Qualquer uma delas é muito tempo. Se no tempo de Noé 120 anos era se calhar 1/7 da vida de uma pessoa, não sei, mais ou menos. Uma pessoa vivia 7 vezes mais do que 120 anos. Para nós, pregar 120 anos, o que é que diz? É mais do que a vida de uma pessoa. Pregar 140, 160 anos é mais do que a vida de qualquer um de nós. Por isso é uma obra que tem estado a passar não só num servo, mas em vários servos.
e que Deus nos chamou a todos para continuarmos com essa obra. A irmã White diz-nos em Patriarcas e Profetas que cada pancada desferida na arca era um testemunho para aquele povo. Durante 120 anos, para Moisés fazer a arca, com as medidas que Deus lhe deu, da maneira como Deus lhe disse para ele fazer, foi preciso martelar muito. E diz-nos a irmã White que cada pancada que era dada para encaixar aquela madeira, para prendê-la, para fazer alguma coisa para ela depois se tornar num barco, numa arca, que cada pancada daquelas durante 120 anos era um testemunho, era um apelo para que aquele povo se arrependesse e entrasse na arca. E nós hoje em dia, o que é que temos hoje à nossa mão, também, como Noé tinha esta questão de fazer uma arca? Nós hoje em dia temos os sinais de Mateus 24, por exemplo. Temos mais coisas. Mas, por exemplo, os sinais de Mateus 24 é um chamado de Deus para que nós nos arrependamos. Porquê? Porque aquilo que lhe foi pedido na altura para ele descrever como seria o final dos tempos, os sinais que ele nos disse, especialmente todos estes sinais como dores de parto, ou seja, sinais que começaram mais esporadicamente e que depois se irão tornar em coisas mais continuadas até ao eclodir, até ao nascimento, digamos assim, até à segunda volta de Cristo, quando eles serão muito menos espaçados, também são para nós hoje um alerta e deveriam ser também um testemunho para outras pessoas de que Deus está ao leme, que Deus está a controlar e que aquilo que foi dito que iria acontecer, que Deus iria vir segunda vez para resolver o problema do pecado de uma vez, que isso irá mesmo acontecer. Gostaria de vos pedir para abrirem as vossas Bíblias em Gênesis 3:4. Gênesis 3:4 tem uma frase muito pequenina, muito célebre e que vai nos servir de introdução para uma pequena fase também de mais umas semelhanças que nós vamos ver agora. Diz-nos então em Gênesis 3:4: Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Esta frase pequenina, que consequências é que trouxe? Trouxe consequências muito graves à nossa humanidade. A irmã White, e eu vou-me servir aqui de algumas passagens do livro Patriarcas e Profetas, que para os irmãos que quiserem, quando chegarem a casa, podem ler o capítulo acerca do dilúvio. Diz-nos na página 96 da minha edição que as pessoas daquela altura diziam que as ameaças de Deus têm por finalidade só intimidar, mas que nunca se iriam cumprir. Não necessitais estar alarmados, era o que eles diziam na altura uns aos outros. Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus, que o fez, e o castigo dos seres que ele criou nunca sucederá. Estai em paz, não temais. Noé é um fanático extravagante. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de humilhar o coração perante Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhes houvera falado por meio do seu servo. Não ouviram os irmãos já opiniões destas? Falando com uma irmã nossa, aqui há umas semanas, ela falou-me de alguém que diz que Deus é demasiado bom para castigar alguém e que, por isso, Deus depois, no final do tempo, vai arranjar uma maneira de salvar toda a gente. E isto, irmãos, é uma frase um bocadinho mais comprida do certamente não morrereis. Deus diz-nos claramente que se nós não nos prepararmos, não nos arrependermos dos nossos pecados, não nos virarmos para Deus, nós não teremos mais nenhuma hipótese. Mas Satanás vai sempre fazendo e repetindo esta mesma mentira original. Ele consegue assim que as pessoas não se apercebam que precisam de mudar. Porquê? Se eu tenho hábitos na minha vida que estão enraizados, se eu tenho questões na minha vida que não quero mudar, ou tenho um amor a Deus muito forte e vou conseguir mudar essas situações, ou então, se eu quiser continuar sempre a fazer aquilo que me apetece, não irei ter essa força. E se eu pensar que depois terei uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª oportunidade que Deus nos dará depois da segunda vinda, e que não temos, porque Deus diz-nos que não temos, Satanás consegue agora nos distrair um bocadinho, para depois, quando chegarmos à hora, já não termos mais hipótese e ele conseguir
os seus intentos, conseguir os seus objetivos. E o que é que aconteceu, irmãos? Foram 120 anos. Mas o tempo foi passando até que então o tempo acabou. E quando o tempo acabou, o que é que aconteceu? Vocês conhecem a história. O que é que aconteceu quando o tempo acabou? E eles foram para onde? Foram para dentro da arca. E o que é que aconteceu à porta da arca? E quem é que fechou a porta da arca? Por isso não havia nenhum ser humano que quisesse abrir aquela porta, que conseguisse depois abrir a porta. O tempo da graça dos antediluvianos tinha terminado, mas ainda passaram mais 7 dias sem que nada acontecesse. E nestes 7 dias, sabe o que é que aconteceu? Aquilo é que foi gozar. Ainda escarneceram, ainda zombaram mais do Noé e da família dele, naqueles 7 dias que eles estavam dentro da arca, do que até aquele dia eles tinham zombado e tinham gozado em 120 anos. Mas depois que começou o dilúvio, irmãos, não havia nada a fazer. Quem ficou fora da arca, irmãos, teve medo, mas não se arrependeu. A irmã White diz-nos um pouco mais à frente: o seu tempo de graça estava prestes a expirar. Noé tinha fielmente seguido as instruções que recebera de Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, conforme o Senhor determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. E agora o servo de Deus e o seu último e solene povo entravam na arca. Com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. Ou seja, Noé, antes de entrar, ainda fez mais um apelo, ainda fez mais um sermão. Só a título de curiosidade, não sei se os irmãos têm esta percepção, porque o tempo é partido aos poucos, mas se vocês somarem desde que Noé entrou na arca, e o tempo que choveu, e o tempo que depois a terra começou a secar, e que a arca assentou, e o tempo que ele mandou a pomba, e o tempo que ele mandou o corvo, e que ele mandou a segunda pomba, se os irmãos se puserem um dia a fazer contas, algumas Bíblias têm um quadro com este resumo, vocês vão ver que passou um ano, passaram 365 dias, onde Noé teve alimento dentro daquela arca para ele e para todos aqueles animais que lá estavam e a sua família. Por isso, irmãos, foi mesmo muito tempo que ele esteve lá dentro. Curiosidades agora à parte. De novo rejeitaram as suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Animais de todas as espécies, os mais ferozes bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas e encaminharam silenciosamente para a arca. Ouviu-se o rumor de um vento impetuoso e eis que aves estavam e se ajuntaram de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade, e em perfeita ordem passaram para a arca. Os animais obedeciam ao mandato de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Irmãos, um fenómeno destes na natureza é uma coisa que marca qualquer pessoa. E apesar do primeiro impacto que aquilo possa ter dado no coração daquelas pessoas, como eles andavam tão longe de Deus, eles, depois de estarem assim um pouquinho a acharem aquilo estranho, depressa continuaram com o seu gozo e a sua vida. Assim, quando Cristo terminar a sua intercessão pelo homem culpado, antes da sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. A graça divina não mais restringirá os ímpios, e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitam a misericórdia, esforçando-se por destruir o povo de Deus. Mas como Noé estava encerrado na arca, assim os justos estarão também escudados pelo seu poder divino. Irmãos, no nosso tempo, nós podemos também ter esta preocupação. Diz-nos a Bíblia que no final do tempo da graça, as coisas serão muito complicadas. Mas o exemplo de Noé, se nós por acaso formos vivos nessa altura, se connosco isto estiver a acontecer na nossa vida, que nós nos possamos lembrar da história de Noé. Saber que como Noé também foi protegido dentro daquela arca, apesar de nós não termos a certeza de nada, vamos continuar fiéis.
porque quando o tempo da graça acabar, nós iremos continuar fiéis e Deus irá nos continuar a escudar pelo seu poder divino. Aquelas pessoas, quando se começaram depois a tentar agarrar à arca, quando se tentaram depois começar a agarrar aos sítios altos, agarrarem os seus filhos a animais de grande porte e por aí fora, como nos diz a irmã White, eles estavam com remorsos, não era arrependimento sincero, eles só tinham era medo de morrer. Eles continuaram a não confiar em Deus e continuaram na sua rebeldia. Semelhantemente, quando os juízos de Deus caírem sobre a terra, antes do seu dilúvio de fogo, os impenitentes saberão precisamente onde pecaram e em que consiste o seu pecado, o desprezo à santa lei de Deus. Contudo, não terão verdadeiro arrependimento mais do que tiveram os pecadores do mundo antigo. Nós muitas vezes pensamos que há situações de arrependimento. Isto faz-me sempre lembrar a questão de Pedro e Judas. Quando Jesus olhou para Pedro, depois de ele o ter negado 3 vezes, aquele olhar mudou a vida daquele homem. Ele arrependeu-se, ele humilhou o seu coração perante Deus e ele foi depois o grande apóstolo Pedro, mesmo depois da morte de Cristo. No caso de Judas, o mesmo olhar causou nele um remorso, uma coisa incrível. E o que é que ele foi fazer? Foi se enforcar. Por isso, irmãos, se o nosso coração não está mesmo ligado a Deus, quando estas coisas acontecerem, as pessoas saberão que há justiça na sua condenação, saberão que há justiça na sua destruição, porque simplesmente sabiam, tinham conhecimento da mensagem, daquilo que era que deviam fazer e não o fizeram. Está para vir outra tempestade. A terra de novo será varrida pela ira desoladora de Deus, e o pecado e os seus pecadores serão aniquilados. Vamos ver Mateus 24, 38 e 39. Mateus 24, 38 e 39 diz-nos: porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. A irmã White dá-nos aqui algumas explicações acerca deste versículo. Deus não condenou os antediluvianos por comerem e beberem. Deus dera-lhes frutos da terra em grande abundância para suprir as suas necessidades físicas. O seu pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador e aviltar-se condescendendo com o apetite sem restrições. Isto é a questão da comida. A questão do casamento. Era-lhes lícito casarem, como hoje também é. O matrimónio estava dentro da ordem determinada por Deus. Foi uma das primeiras instituições que Deus estabeleceu. Deu instruções especiais concernentes a esta ordenança, revestindo-a de santidade e beleza. Estas instruções, porém, foram esquecidas e o casamento foi pervertido e feito com que se servissem as paixões. E hoje, irmãos, como é? Querem ligar a televisão? Não vos dou 10 minutos, provavelmente, que não iremos observar situações destas onde as pessoas não honram a Deus em nada daquilo que fazem. O problema não é comerem, o problema não é casarem. O problema é todo o seu coração como é que está. E o que é que nos está a ser sempre mostrado através dos meios de comunicação social, das histórias que a gente conhecemos, histórias familiares. O casamento continua a ser uma instituição sagrada por Deus. É, juntamente com o sábado, um dos 2 grandes sinais que Deus nos deu para nós respeitarmos e cumprirmos na nossa vida. Por isso, irmãos, a questão que hoje nós temos e que nós vimos é a questão agora, por exemplo, do casamento homossexual, que não tem nada a ver com a questão do casamento feito e instituído por Deus. Temos outras questões do sexo livre, despreocupado, sem nada de complicado, onde as pessoas vão andando, tentando tapar o seu vazio e chegam ao fim ainda mais vazias, sofrendo, arranjando problemas a outras pessoas, pondo crianças sem culpa nenhuma neste mundo
E por isso, irmãos, nós não precisamos de muitos exemplos para sabermos que hoje em dia é mais um dos sinais que se está a cumprir. A irmã White diz-nos: ao aproximar-se o tempo do segundo aparecimento de Cristo, o Senhor envia os seus servos como uma advertência ao mundo, para que este se prepare para aquele grande acontecimento. Como no tempo de Noé, ele avisou. Para a sua segunda volta, ele também avisa ao mundo. E avisa ao mundo através de quem? Através de cada um de nós. Cada um de nós tem esta missão. Quando nós falamos a algumas pessoas, muitos, porém, acham que requer um sacrifício demasiado grande abandonar o pecado, porque a sua vida não se harmoniza com os princípios puros do governo moral de Deus e rejeitam-lhe as advertências e negam a autoridade da sua lei. Satanás faz tudo para manter o mundo distraído, irmãos. E enquanto andarmos distraídos, quer nós, quer as pessoas que ainda não conhecem esta mensagem, o tempo vai passando. Enquanto os servos de Deus estão a dar a mensagem de que o fim de todas as coisas está às portas, o mundo se absorve em divertimentos e busca de prazeres. Há uma constante sequência de sensações que ocasiona a indiferença para com Deus e impede o povo de se impressionar com as verdades que unicamente o podem salvar da destruição vindoura. Se calhar mais para os jovens, eles conhecem mais esta realidade do que alguns dos irmãos. Mas eu penso que em toda a minha vida nunca ouvi falar tanto em chamarizes, nunca ouvi falar tanto em festivais de verão, nunca ouvi falar em tanta coisa que ocupam nos nossos jovens um dia, 2, 3, 4, 5, não sei. A maior parte deles vai para lá acampar, estão lá durante toda a noite a folgarem, a beberem, a dançarem e acham aquilo o máximo. Não precisam de Deus para nada naquelas condições. Vão ver as suas bandas favoritas, vão estar com os seus amigos. Isto é tudo coisas que Satanás nos dá para nos ir dizendo que nós não precisamos de Deus para nada. E, especialmente os jovens, por exemplo, hoje em dia têm muita oferta, mesmo através da internet, seja lá do que for, da televisão, têm muita oferta para continuarem sem precisarem, dizendo que não precisam de Deus para nada. O mundo se absorve em divertimentos e na busca de prazeres. Há uma constante sequência de sensações que ocasiona a indiferença para com Deus. Quando os grandes e sábios provaram para a sua satisfação que era impossível o mundo ser destruído pela água, no tempo de Noé havia também sábios, havia pessoas de grande conhecimento que diziam isto a quem quisesse ouvir. Quando os temores do povo se acalmaram, quando todos consideraram a profecia de Noé como uma ilusão e o olharam como um fanático, então é que veio o tempo de Deus. Nós hoje em dia também somos considerados às vezes fanáticos. Somos considerados às vezes também iludidos, aluados, utópicos. Pessoas que têm uma mensagem diferente, pouco convencional daquilo que normalmente o mundo está à espera. Mas, irmãos, conforme foi no dia do dilúvio, também chegou o tempo de Deus. E também vai chegar o tempo de Deus na sua segunda vinda, onde tudo será terminado. Gostaria de fazer um pequeno resumo acerca de algumas coisas que nós podemos aprender com o dilúvio. Primeiro, Deus não faz nada desta importância, ou seja, de destruir o mundo, uma coisa com esta gravidade. Deus não faz nada desta importância em segredo. Deus escolhe um mensageiro para advertir a humanidade. O acontecimento, o dilúvio e a segunda vinda de Cristo, irá acontecer quer nós estejamos ou não preparados. Conforme também no tempo do dilúvio, o tempo da graça irá terminar. Deus guardará aqueles que são seus, aqueles que aceitaram o seu convite. E conforme também no tempo do dilúvio, depois da segunda vinda de Cristo, tudo será destruído, tudo estará acabado. Que a história do dilúvio, irmãos, possa ser um alerta para a época em que nós vivemos. Que nós possamos ser os mensageiros de Deus mais diligentes, agradecendo a Deus por já nos ter dado a nós o conhecimento desta mensagem e por ainda termos algum tempo para nos prepararmos a nós e para prepararmos os outros que ainda não conhecem esta mensagem. Que nós possamos sentir o peso da responsabilidade que temos em mãos de levar ao mundo
a mensagem dos 3 anjos. Assim conforme o dilúvio começou e acabou, esta terra também irá chegar, com a segunda volta de Cristo, a uma segunda destruição, a um segundo término, onde depois Jesus virá em glória e irá recriar todas as coisas e nós iremos viver para sempre. Que nós possamos fazer planos para não deitarmos fora a nossa herança por um prato de lentilhas. Bom sábado. E para terminar o culto esta manhã, vamos entoar o hino 134. Graças, Senhor, te damos pela certeza, Senhor, que temos de que Tu vais voltar. Senhor, que nós no nosso coração possamos estar alerta, Senhor, que nós não nos possamos distrair pensando que ainda há tempo. Sabes como, Senhor, para cada um de nós a Tua vinda pode ser já hoje. Senhor, se por acaso nós falecermos, venha, Senhor, nos ajudar a estarmos prontos para Te receber, prontos, Senhor, e motivados a Te levar aos outros, para que conforme nós estamos aqui hoje, Senhor, porque alguém nos deu a mensagem, nós também possamos, Senhor, trazer mais e mais pessoas, Senhor, que Tu amas e que, Senhor, também queres que nós amemos e que possam vir, Senhor, e conhecer a Tua verdade, a Tua mensagem, Senhor, que apela ao arrependimento, Senhor, à conversão e à volta para Ti, em nome de Jesus. Amém.